Precisamos falar do mob. Não conheço. Muitas vezes não são as montanhas à frente que o esgotam. É a pedrinha no seu sapato. Concordo plenamente. Shigeo Kageyama. Eu sou Rafael, psicólogo, e como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes inseguranças. Hoje vamos refletir sobre Shigeo Kageyama, o famoso mob. Tem spoiler de todo o anime de Mob Psycho. Vamos lá? Esse anime me impactou de uma maneira muito forte. Na função de psicólogo, uma das minhas maiores alegrias é ver a jornada de autoconhecimento de uma pessoa. Ver isso me deixa muito feliz. E é justamente sobre isso que é o anime de Mob Psycho. Mob, o personagem principal, tem essa escala de 0 a 100 sobre os seus sentimentos. A cada interação dele ali com alguém, essa escala vai mudando, vai alterando. E eu acredito que todo mundo tem essas escalas dentro de nós mesmos. Alguns com mais intensidade, outros com menos. E é interessante ver como essas interações, esses sentimentos afetam a vida dele, a percepção de si mesmo. Mesmo ele sendo muito poderoso. Poder e confiança pode... Eu amo o mob porque, tipo, tem uma das melhores animações de luta, sabe, em anime, de efeito especial e tal, que eu já vi em qualquer anime. E ainda assim o anime não é sobre isso. O anime é exatamente sobre o que ele tá falando. É o autoconhecimento e o crescimento do mob como uma criança que vai crescendo e vai entendendo que ele não é obrigado a levar o mundo nas costas. É basicamente sobre isso. É por isso que eu gosto tanto. Podem não estar ligados diretamente em todos os casos. Vai depender de vários fatores, a visão de mundo é uma delas. Muitos filósofos argumentam que a realidade não existe, mas em vez disso é uma construção subjetiva porque não experimentamos a realidade diretamente. Como assim? Em vez disso experimentamos a realidade através dos sentidos, que vão limitar a forma como processamos essa realidade. Por exemplo, os humanos apenas veem um espectro circunscrito de cores, ou ouvem uma gama limitada de sons. Isso significa que por mais que a gente não consiga ouvir alguns sons, não quer dizer que eles não existam. E o personagem principal... Caralho. Agora fodeu. Tem sons que eu não tô ouvindo agora? Como assim, velho? Agora eu tô agoniado, eu quero ouvir. Shigeo. Eu quero ouvir os sons. Tipo assim, como assim tem alguma coisa... Esse vídeo tá me dando ansiedade. Kageyama. Tem muitos. Como assim, velho? Me fez pensar sobre o valor do poder e sobre como a percepção sobre ele pode ser bastante variada. Mob Psycho é um anime que dá meio que uma enganada na gente. Ele é um anime que mistura momentos de ação com momentos de emoção também. Ele sai de um arco cheio de lutas para um arco de mais questões emocionais. Sim. Mob Psycho é sobre como nossa percepção sobre a gente mesmo, como nossos sentimentos, a visão de mundo, pode distorcer totalmente quem somos. Melhor dupla, cara. De verdade. Porque ao mesmo tempo que o mob tem poderes e é muito poderoso, ele vai sofrer de indiferença por parte de outras crianças, o que meio que fica minando a confiança dele. Ele meio que vive entre a autoconsciência de ter um poder e saber que isso não significa que ele tem tudo ou que pode fazer tudo. E esse é um lado positivo que inclusive impacta outras pessoas, como o Teruki. Então o anime não é sobre poder, e sim como lidar com coisas cotidianas da vida. Exato. Se a gente pegar o contexto familiar dele e comparar com outros protagonistas de animes, o mob até que teve um contexto familiar satisfatório. Parece não ter faltado. Cara, quando mostram, assim, mais a fundo a família do mob, a relação dele com os pais, eu pensei assim, olha, eles são felizes? Como assim não tem uma tragédia acontecendo nessa família? Como assim o pai não assassinou a esposa e ele jura vingança a tudo e a qualquer coisa, tá ligado? Afeto dos pais, nem do seu irmão, parece até mesmo tudo certo. E tipo assim, quando o mob não controla a colher, por exemplo, que dobra e tal, a mãe dele, tipo, ai, mob, tá fazendo isso de novo? Tipo, é só isso, tá ligado? Não tem um evento que procede, enfim. E além de ter uma ótima família, ele tem poderes paranormais. Mob tem muitos contextos positivos que poderia proporcionar a ele ali uma vida tranquila, porém não é tão simples. Mob é cheio de inseguranças, todos nós temos, mas a dele em alguns casos chega a ser incapacitante. Nosso cérebro evoluiu meio que para antecipar a dor. Imagina que você levou uma mordida de um cachorro, dói pra caramba. A dor dessa mordida desencadeia uma grande onda de cortisol, que conecta todos os neurônios ativos naquele momento. Isso constrói um sistema de alerta avançado que liga o cortisol no instante em que esses sinais aparecem novamente. Ou seja, da próxima vez que esse cachorro rosnar, latir perto de você, o cortisol cria esse sentimento de pavor que motiva você a correr, a se salvar. Essa é uma das nossas proteções. E é justamente isso que faz o mob pequenino procurar ajuda. Cara, é uma das cenas mais fofas que eu já vi em qualquer anime. Eu adoro a cena dele indo conversar com o Reigen.
Amo. Até um consultório É uma das minhas cenas favoritas de qualquer anime. paranormal do Arataka Heigen. Lá existia alguém que possivelmente entenderia ele. Mob queria se entender o porquê as pessoas tratavam ele mal, ou por qual motivo ele não consegue ser aceito. Shigeo passa a trabalhar com Heigen e ele encontra ali não alguém que poderia ajudar ele pelo poder paranormal, e sim ajudar ele mais com outras questões mais importantes até, questões da vida. Então nesse escritório paranormal, porque o Heigen é tudo menos alguém que tem poderes, meu personagem da série favorito disparado. Então Shigeo não Ele tem poderes, sim. está lá pela questão financeira, mas sim Ele só não usa com coisas triviais. para se entender um pouco do mundo. O Mob começa a se identificar com o que o Heigen fala. Ele fala também ali que teve muitos problemas quando era criança, e isso por si só já faz os olhos do Mob brilharem, porque o Mob se sentia sozinho no próprio mundo dele. E logo depois o Heigen fala pro Mob: vire uma boa pessoa, que o verdadeiro poder é a gentileza. E Ai, o Mob cara, fica eu vou estarrecido chorar. com aquilo, porque aquilo fazia sentido no mundo dele. Ele se sentia mal quando machucava as pessoas, tanto que ele reprimia seu poder. E ouvir aquilo era ele validar que ele acreditava. Causou-lhe nele um senso de identificação. O Mob vai em busca de ajuda porque lá pode ter alguém que é igual a ele, mas aí ele acaba aprendendo outras coisas que iriam bem além de ter poderes paranormais que o rei inclusive não tinha. E aí, como é uma história sobre descobrimento, cada acontecimento vai fazendo o Mob se questionar e perceber o que ele de fato gosta. Mob é um garoto cheio de dúvidas sobre o que ele quer fazer, sobre quem ele é de verdade. Ele não sabe direito como lidar com as suas emoções e muito menos com as emoções dos outros. Não sabe para o que exatamente dizer não e nem para o que dizer sim. Mob passa a maior parte da história nesse dilema. E a verdade é que o Mob é alguém extremamente compreensivo, com uma grande compaixão, porém não consegue trazer isso de uma maneira assertiva, e com isso ele acaba se prejudicando. E aí, com o decorrer da história, o Mob vai se descobrindo, então ele vai ver que ele quer ser popular, que ele quer ser reconhecido, quer ser amado, quer ele ser tem aquela forte. paixão clássica, básica da época da escola, que a gente se apaixona pela pessoa mais bonita, mais popular. No caso do Mob, é Tsubone. Então, primeiro ele ouve de um espírito que pergunta pra ele: você realmente aproveita a vida? Naquele momento o Mob começa a se questionar. Então ele descobre que quer ser popular, porque isso vai fazer ele ficar mais próximo da amada dele, da Tsubone. Então ele vai chegar ali a uma conclusão de que os atrativos de um homem não são seus poderes, mas sim sua forma física. E com isso ele O clube de fomento corporal é incrível. Porque assim, todos eles são muito queridos. Eles são fofos, tá ligado? Eles são muito bons, cara. Quando, eu esqueci o nome do principal, quando ele vai defender o Mob contra, né? Enfim, não quero dar tanto spoiler. Cara, é muito bom, tá ligado? E ele é muito fofo, ele quer proteger o cara que tá no clube dele. E o Mob não consegue correr e eles estão lá incentivando. Eles não expulsam ele, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Tipo assim, lá vem esse cara que não consegue nem acompanhar a gente numa corrida simples. Não, eles ficam incentivando. Ah, Mob, poxa, tu tá correndo mais, tu tá conseguindo mais, tá ligado? Vai participar da maratona, tal. Tipo, é muito fofo, tá ligado? Muito Giga Shed. Se tem um cara Giga Shed em anime, é ele. entra no clube de fomento corporal. A galera mais gente boa do anime disparado. Sim! Yes! Caralho, eu adoro ter minha opinião validada na internet. E essa insegurança do Mob leva, consequentemente, à ansiedade. Essa ansiedade atrapalhou ele em se declarar para a menina que ele gosta, fez ele travar totalmente quando foi dar um discurso, e faz, consequentemente, ele não acreditar em si mesmo, mesmo tendo muitos poderes. Geralmente, quando pensamos que não somos muito... Mas eu gosto do twist do Mob quando ele percebe que ele não precisa usar os poderes dele. Quando ele fala, os meus poderes não me fazem especial. É daí que vem a minha frase. Eu sei que é meme, mas o Reigen fala isso pra galera que eles estão lutando contra lá nos últimos 2 episódios da primeira temporada. O Reigen fala pra eles, vocês não são especiais, vocês são pessoas ordinárias. Eu sou uma pessoa ordinária e eu derrotei vocês. Então o que isso faz vocês? Tipo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa com a tua vida, tu não é especial. É daí que vem esse meme, tá ligado? Eu sei que é meme, mas enfim, tem um fundo de... É porque eu acho... Posso ser sincero? Eu acho libertador você entender que você não é tudo isso. Que você não é especial. Porque você não precisa carregar o mundo nas costas, você não precisa se colocar tanta pressão, você não precisa ser o melhor, você não precisa fazer tudo, você não precisa fazer nada. Você pode só fazer o que faz a sua vida ser a sua vida. Você pode escolher aquilo que faz a sua vida especial. Você não precisa se carregar o mundo nas costas. É basicamente isso que eu quero dizer. inteligentes, ou que somos, sei lá... Você só precisa ser alguém gente boa. Exatamente, Luizoc.
Exatamente. Sociavelmente estranhos. Essas crenças podem ficar por causa de um princípio psicológico conhecido. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho que ele tá falando de crença. Muitos poderes. Geralmente, quando pensamos que não somos muito inteligentes, ou que somos, sei lá, sociavelmente estranhos, essas crenças podem ficar por causa de um princípio psicológico conhecido como perseverança da crença. E aí vem as crenças centrais, que são como as raízes subterrâneas de uma árvore. Ele é behaviorista? Esse cara? Como é que é o nome dele? Gabriel, né? Porque ele tá falando coisas de cognitivo comportamental. Crença, raízes, isso é tudo termo da terapia cognitivo comportamental. Elas não são vistas, acho que ele é TCC, mas pode crer. determinam muito sobre a saúde É por isso que eu gosto dele. geral e o funcionamento dessa árvore. Quando você desenvolve uma crença central, você prestará muita atenção a qualquer evidência que reforce sua crença. E aí fica puxando você pra essa crença central. Digamos que você tem uma crença do abandono, que todo mundo na sua vida que você vai fazer merda um dia e que a pessoa vai te abandonar, ou que, sei lá, você tem esse reforço de que as pessoas vão deixar você. Então, tudo e qualquer coisa que remete a uma mini ideia de que a pessoa tá te abandonando, tá te deixando de lado, não quer mais conversar com você e tal, essa crença volta e aí você tem todas essas... Porque você procura sinais. Você procura sinais da crença, tá ligado? Dessa raiz forte que você tem, entendeu? Então... Enfim, eu esqueci qual era o ponto que eu queria fazer, só queria comentar. Então, se uma pessoa acredita que não é boa o suficiente em determinada matéria na escola, por exemplo, ela pode passar em 9 provas, mas falhar em uma, e ela vai concluir que o teste que falhou servirá como prova de que ela não é boa o suficiente. Exatamente. Ao invés de pensar que os 9 testes que ela passou mostram ali que ela é de inteligente de fato. Mob tem uma crença onde ele acredita que vai acabar machucando alguém, e ele acaba não agindo em uma situação, mesmo que isso envolva a sua própria vida, o que o coloca em risco e o impede de fazer muitas coisas. Hagen fala pro Mob... É o típico... Eu tenho medo de fazer isso, logo não faço nada. E aí você acaba não fazendo nada, tá ligado? Cara, eu pensei num exemplo meio aleatório aqui. Não sei se vocês vão se identificar, mas... Uma vez eu tava... Eu demorei muito pra responder mensagem de um amigo meu. E ele sempre me mandava muitas mensagens, tipo textões e tal, contando como é que ele tava, perguntando como é que eu tava. E era tipo assim, textos grandes, sabe? E eram legais. Eu sempre gostei muito de conversar com ele. E aí eu sempre deixava pra depois, até que ele me cobrou um dia. Eu falei assim, tá, tu não vai me responder? Eu te mandei umas 2 coisas aqui, eu quero saber de ti, quero saber como é que tu tá, tal. Aí eu falei assim, pois é, mas é que eu não consegui parar pra te responder do jeito que tu merece. Tipo assim, do jeito bom, tá ligado? E ele me respondeu, ah tá, então por não me responder do jeito que tu queria, tu só não me respondeu? Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, seria melhor eu ter só respondido. Eu ter só conversado. Eu não preciso overthink, eu não preciso pensar além da conta em fazer uma resposta decente pra alguém. É melhor responder do jeito que dá, ou sei lá, do que não fazer nada, tá ligado? Mob, nós que nascemos com poderes especiais, nós não entendi as aspas. Usar nossos poderes apenas para o nosso bem ou achar que somos especiais. Hagen mostra para o Mob que ele ter poderes não significava que ele seria alguém que não fosse humano. Ele é alguém ali que colocou as mãos no Mob para dar um norte para ele. Só que o Mob precisava de mais, ele precisava de autonomia. Como o filósofo Friedrich Nietzsche escreve, a serpente que não pode trocar sua pele morre. E o que faz o Mob se transformar, trocar de pele, é justamente uma situação traumática. Ele encontra o Mogami, um espírito ali que meio que teve o mesmo contexto que o Mob, tinha poderes paranormais, era gentil e era usado pelos outros. Assim como o Shigeo era usado também. Então esse espírito prende o Mob em uma realidade alternativa, onde ele sofria pelas mãos de algumas pessoas, mas dessa vez ele não tinha nenhuma ajuda. Ele é quase ali meio que corrompido, mas logo após ele ser salvo pelo Covinhas daquela realidade, Covinhas é muito ele bom. fala, através da interação com os outros eu fui capaz de mudar. Ele percebe que ele é sim impactado pelos outros. E melhor ainda, ele também percebe que tem a capacidade de mudar as outras pessoas. De forma esmagadora, pesquisas apontam para as diversas consequências do trauma, incluindo ansiedade, depressão, problemas com regulação emocional e transtorno de estresse pós-traumático. Ao mesmo tempo, estudos como o do psicólogo Lawrence Calhoun e seus colegas vão mostrar também que eventos difíceis podem levar ao crescimento pós-traumático, processo pelo qual os indivíduos mudam de forma positiva em resposta a eventos traumáticos, como luto, doenças e relações tóxicas, por exemplo. E o Mob justamente passa por isso nessa realidade, já que lá ele não tinha o apoio que tinha na vida real. E isso deixa uma marca profunda no Mob, mas não necessariamente de forma negativa, mas sim de forma positiva, pois a partir dali ele também passa a dar mais valor para suas próprias vontades. Ele pega a experiência do Mogami e adapta ela para sua vida.
eu acho muito forte esse twist do Mob quando ele começa a tomar as próprias decisões. Ele até discute com o Reagan num episódio sobre exorcizar um espírito ou não, que só queria viver com a família dele, se eu não me engano. Faz tempo que eu não vejo a segunda temporada. Mas o Mob decide, não, eu não quero, tá ligado? E aí é muito legal ver o Mob tomando as próprias decisões, porque até então ele realmente era muito levado pelos outros, tá ligado? Tendemos a nos tornar mais responsáveis e emocionalmente estáveis à medida que envelhecemos. Essas mudanças geralmente se desdobram ao longo de muitos anos e parecem refletir um processo de desenvolvimento natural. Jonah Berger, autor do livro A Influência Invisível, fala que vemos muita influência como algo ruim, mas ele dá vários exemplos claros de como existem vários tipos de influência e de como ela pode ser positiva também. Por exemplo, se você vai comprar determinado produto, imagina se você fosse comprar e não tivesse nenhum tipo de influência. Como você saberia qual cadeira comprar ou qual filme assistir? Com certeza a vida por si só seria mais difícil. Sim. O ponto principal é usar essa influência a nosso favor. E isso vai acontecendo com o Mob no decorrer da série. Ele começa a perceber que ele está sendo muito influenciado pelo Reagan, a ponto em determinado momento de moldar sua própria vida para atender ele. Não necessariamente a influência do Reagan é ruim no Mob, mas sim o excesso dela, a dependência. A galera ali do clube de fomento corporal exerce uma influência absurda no Mob e molda ali bastante a percepção dele de uma forma incrivelmente positiva. Sim. Até mesmo o ato simples de observar os outros muda a nossa percepção. A psicóloga e pesquisadora... Cara, é muito bom a cena que que eles querem chamar o Mob e eles todos chegam assim, tipo... O Mob tá treinando. Por que você tá atrapalhando? Tá ligado? É muito bom, cara. Eu amo eles. Simine Vaziri, da Universidade de Washington, realizou um estudo onde as pessoas deveriam descrever o que fazem diariamente, seja na internet ou interagindo com as pessoas. Então elas se gravaram meio minuto a cada 12 minutos para obter algum trecho de como era o dia para o participante. Tudo isso ao longo dos 4 dias seguintes. E o que foi constatado é que os colaboradores que eram mais precisos tendiam a ter relações melhores e mais próximas com os entes queridos. E ela vai falar, né, que quando você mistura uma parte de otimismo com uma parte de pessimismo, você tem uma noção genuína do mundo ao seu redor. As coisas começam a melhorar quando você conhece seu potencial, bem como suas limitações. As pessoas em volta não entendem os sentimentos do Mob. Tanto que uma garota pergunta pra ele se ele tem algum sentimento. Justamente logo ali a primeira garota que se declara pra ele, mas depois diz que era apenas uma aposta. E após o Mob ver essa garota falar isso, ele toma coragem e fala pra ela que temos que guardar o que é importante. Mob percebe que para ele mudar sua própria realidade, ele precisava primeiramente mudar. Ele fala... Cara, o Mob fala engasgando, chorando. Eu decidi... Putz, qual é a frase exata que ele fala? Ele fala... Eu decidi dar valor pros meus sentimentos, alguma coisa assim. E eu decidi... E eu quero guardar o que é importante pra mim. Tipo, dá pra ver que foi difícil ele fazer isso. Foi difícil ele tomar essa decisão. Mas foi ele que tomou e ele fez, tá ligado? A si mesmo, ele percebe que o mundo dificilmente vai mudar. E de fato ele está certo. O mundo pode até mudar, mas isso pode demorar muito tempo, muito mais que a nossa própria existência. É bem provável que não estaremos aqui para ver isso. E a partir do momento que o Mob muda seu comportamento, as coisas ao redor dele começam a fazer mais sentido. O impacto de todo mundo ali na vida dele, e principalmente a realidade de que ele viu alguém que era parecido com ele e que acabou se tornando alguém amargo, fez ele perceber que se ele não mudasse, ele poderia se tornar igual. Após esse dia, o Mob sai com seus amigos e ele percebe, caracas, isso aqui que eu tô fazendo é muito bom. É bom sair e conversar com as pessoas, ou seja, o Shigeo queria conversar mais, queria interagir mais socialmente. Porém, a insegurança dele, as crenças impediam ele. E o mais interessante nessa parte é ele aprender justamente o que todos nós deveríamos aprender, a dizer a palavra não. Naquele dia feliz dele, onde ele tá se sentindo bem, ele aceita o pedido do Reagan para ir ao escritório, mesmo ele estando naquele momento que ele gosta de ficar. Mob sempre dizia pro Reagan, não me chame de repente. E o Mob constantemente falava isso, e o Reagan constantemente chamava ele de repente. Não consegue dizer a palavra não, ele não gosta de fazer isso. E ele não gosta de desagradar as pessoas. Ficou tão focado em não machucar os outros, que ele estava aos poucos machucando a si mesmo. Você se preocupa tanto com os outros que quem acaba... E você não se preocupa com você mesmo. Você tem tanto medo de machucar os outros que você acaba se machucando, tá ligado? E aí, no fim, você é a única pessoa que sofre com as coisas que você mesmo criou. E ver ele aos poucos quebrando isso é a melhor parte da história. E ele ali fala no final, né? Agora eu sou protagonista da minha própria vida. Cara, isso é muito forte. Mob ensina a gente a se ver além de uma grande qualidade que a gente tem. A história ensina que nenhum talento ou poder torna a gente especial. E que para viver livremente... Eu amo isso! É necessário que a gente conheça a si mesmo. Curta, se inscreva e compartilhe. Nossa, com certeza, velho. No começo. Eu adorei esse canal. Adorei esse cara. Muito bom. Muito, muito bom. Deixa eu mandar o link pra vocês. Eu gostei...
eu gostei tanto, eu acho que esse foi um dos reacts que eu fiz que eu menos falei. Que eu tava muito focado. Deixa eu colocar o link pra vocês aí. Eu adorei demais, canal muito bom. Com certeza tem bastante coisa aí de terapia cognitivo-comportamental. Eu estudei muito pouco terapia cognitivo-comportamental, mas eu faço a terapia, eu faço a TCC. Então eu identifiquei muita coisa que ele falou. A questão de, obviamente, do comportamento, mas também crenças centrais, de você procurar resquícios da sua crença. Como ele falou ali, você pode ter passado em 9 provas, tirado nota máxima, mas aí você foi mal em uma prova, você pensa que você é o pior aluno daquela escola. Você puxa isso pra você. É o equivalente, sei lá, você tá na internet, você posta uma foto, tem 10... Não vou colocar 10. Tem 50 comentários te elogiando, mas tem... Desculpa, tem 45 comentários te elogiando, mas tem 5 dizendo que a sua roupa tava mais ou menos. E de repente você nunca mais usou aquela roupa, porque aqueles 5 comentários ficaram na sua cabeça. E porque você puxou pra sua crença central, sabe? De que você não é bom o suficiente, seja lá o que for. Eu achei muito bom. Mob é um dos... Cara, é o meu anime favorito, fácil. Eu acho que é o que eu mais gostei, assim. Uma coisa que vocês não sabem, eu fiz essa tatuagem aqui do Mob no dia que eu decidi entrar de férias, fazer a minha pausa, sabe? Parar de trabalhar um pouco, parar de cortar tudo relacionado à internet, só viver minha vida um pouco. Porque eu me via vivendo pela internet. Eu via a minha vida só através de uma lente de uma câmera. E eu achava que eu tinha que estar aqui todos os dias. E eu achava que eu tinha que fazer isso. Eu achava que era isso que me fazia feliz. E eu sempre fui uma pessoa que fazia isso em excesso. E aí eu descobri que tinha outras coisas na vida, que eu gostava de outras coisas, que eu queria fazer outras coisas, e foi por isso que eu fiz aquela pausa. Então, eu me identifiquei muito com o Mob nesse momento da minha vida. E no dia que eu decidi, eu fiz essa tatuagem em dezembro de 2021? Quando que eu entrei de férias? 2020. 2020, né? Eu fiz essa tatuagem no dia que eu decidi entrar de férias, e aí eu entrei de férias ali em fevereiro, né? No ano seguinte, que eu já tava preparando as coisas pra ficar parado. Totalmente, assim. E eu me permiti fazer outras coisas, sabe? E o motivo de que eu me identifiquei com o Mob é justamente esse pensamento, tipo, de tomar as rédeas da minha própria vida e entender o que eu quero. O que é que eu quero e o que é que eu não quero. Porque naquela época era tudo meio que uma névoa pra mim. Eu não sabia o que eu queria ou o que eu não queria. Parece que minha vida já tava no automático, sabe? Então, por isso que eu fiz essa... Eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, né? Foi em 2021? Não foi não. Foi 2020. 2020. Eu tirei minhas férias em 2021. Mas eu decidi entrar de férias e não falei pra ninguém. Eu decidi fazer a minha pausa em dezembro de 2020. E eu só fui entrar de férias em fevereiro de 2021. Foi basicamente isso.